Fala galera, minha nação rubro-negra, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Peço que curta, compartilhe e se inscreva no canal que é importantíssimo pra gente. Depois daquele mais um revés, né, na terça-feira à noite contra o Independente Del Valle, muitas coisas foram ditas depois do jogo, algumas pessoas apoiando a continuidade do trabalho, muitas outras no escândalo pedindo a saída do técnico e o Mauro César conseguiu conversar com o Rodolfo Landim, direto com o Rodolfo Landim. Se até agora o Flamengo não mandou nenhuma nota dizendo que é mentira ou que nada disso aconteceu, tomo como verdade o que o Mauro César falou, até porque é um jornalista renomado e tem seus contatos dentro do Flamengo. Em entrevista com o Rodolfo Landim, falaram sobre diversos temas, tá, galera? Quem quiser, vai lá no canal do Mauro assistir na íntegra o que foi falado, o que foi conversado, as perguntas que foram feitas ao Rodolfo Landim, mas eu separei 3 perguntas aqui essenciais para o que é o que eu tenho falado em relação ao Flamengo, tá? A primeira pergunta, o Landim foi sucinto e não me convenceu, porque a pergunta foi basicamente se o técnico tinha risco de demissão nesse momento e se ele tinha respaldo para fazer as mexidas necessárias no time para botar o time para jogar bem. O Landim respondeu simplesmente sim. Não deu os detalhes, não deu o que espera do futuro, só disse sim, tá? E outra pergunta que foi feita pelo Mauro César foi basicamente se ele insistiu, na verdade, foram 2 perguntas onde basicamente o Mauro César falou: vocês vão lá no CT, você e o Braz vão lá no CT, reunir os jogadores e falar, ó, esse é meu técnico, ele que vai mandar, se precisar ele vai trocar? E mais uma vez o Landim se esquivou, na minha opinião, ele se esquivou, porque a pergunta foi exatamente assim: o senhor não costuma ir ao CT, pretende conversar com o elenco para reforçar esse apoio à comissão técnica? E olha o que o Landim fala: não sei o que você entende por costuma, mas acho que vou regularmente e quando considero necessário. Essas demonstrações são feitas claramente através de gestos e posturas. Não tem que ficar falando através de gestos e posturas. Vai lá e fala com os caras, bate na mesa e fala: ele é nosso técnico. Você é chefe. Você tem que ir lá e falar com os caras. Não tem que ficar mandando sinais, indireta, porque... Não, vai lá e conversa com os caras. Qual o problema de ir lá no vestiário conversar com os caras? Eu não consigo entender isso. Continuando, tenho certeza de que todos os jogadores sabem do quanto confiamos no trabalho do Vitor. Minhas próximas idas ao CT agendadas serão sexta e sábado. O foco agora é o Carioca, preparação importante para os 2 campeonatos nacionais e internacionais. O que eu acho também, Carioca é preparação para a Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, que é a sequência da temporada. Mais nada, Carioca não tem mais peso nenhum para o Flamengo. Outra parte da entrevista que é interessante, e até dando continuidade a isso que o Mauro falou em relação ao elenco, do que ele espera do elenco. Ele falou que trabalha com pessoas há muito tempo, que há mais de 30 anos trabalha com gente, equipe grande e tal, e consegue transmitir isso para quem é subordinado a ele, vamos dizer assim. Então, assim, é o que eu falei, ele tinha que ser mais direto com os jogadores, deixar bem claro para os jogadores que quem manda é o VP. E mais uma vez ele vem se esquivando desse tipo de pergunta, tá? Outra pergunta que foi feita foi em relação ao Marcos Braz, que para mim é o maior culpado do que aconteceu nesse início do ano, junto com o Landim, junto com o Spindle, com a parte da diretoria como um todo. Porque, para mim, o menor dos culpados é o Vitor Pereira. Porque o Vitor Pereira tem 40 dias, 50 dias de Flamengo. E eu defendo continuidade de trabalho. Defendi a continuidade do Dorival, já que ele saiu da continuidade ao Vitor Pereira. Quem tomou a decisão de dar 40 dias, de sair o Dorival Júnior, entre outras decisões que não foram acertadas, foi a diretoria. Então, 80% do que está acontecendo é culpa da diretoria. Tá? Outra pergunta que foi feita ao Landim foi em relação ao Marcos Braz. E a pergunta foi a seguinte: há muita pressão sobre o Marcos Braz. O vice-presidente, o vice de futebol também segue com o respaldo do presidente? E o Landim respondeu, aí ele foi mais sucinto. Por que ele não foi sucinto com o Vitor Pereira e foi sucinto com o Marcos Braz? Porque no Vitor Pereira eu não senti convicção de que
Eu não senti que eles têm convicção no trabalho do Vitor Pereira, ou melhor, eles podem até ter convicção no trabalho do Vitor Pereira, mas não estão dando a cara a tapa, e eu não senti, confiança de que eles vão segurar o Vitor Pereira apesar de tudo. Eu e Marcos Braz estamos nisso juntos no início de 2019. E vamos estar juntos até o final de 2024. A menos que ele não queira e me peça para sair. Ele é um grande colaborador. Se tem algo errado no futebol do Flamengo, a responsabilidade é minha. Ele faz um excelente trabalho. Discute comigo as opções que temos e me assessora nas decisões a tomar. Pressões internas pela saída do Braz aumentaram ou não chegam ao senhor? Chegam sim, mas de novo, minha avaliação é de que o trabalho dele é muito bom e responsável sou eu. Então, assim, o Marcos Braz ele foi sucinto e com o Vitor Pereira não. Eu acho que a continuidade de trabalho é essencial para o Flamengo se tornar mais forte. A continuidade da comissão técnica e respaldo da diretoria à comissão técnica é essencial para que o time do Flamengo evolua. Então, assim, realmente, já vimos uma evolução, tá? Nesse último jogo. Infelizmente, perdemos nos pênaltis, mas taticamente e na vontade, no físico, a gente já viu uma evolução, só que tecnicamente ainda tem muitos jogadores abaixo. Alguns sentindo ainda, como Gerson e Arrascaeta claramente sentiram. Deu para perceber que mesmo o Gerson se esforçando muito, sentiu. Ele não, às vezes ele dava trote porque não conseguia correr, mas às vezes que precisou dividir e correr, ele conseguiu correr. Então, para mim é essencial, se o Carioca é preparação para o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, é essencial afastar esses jogadores que estão mal, Arrascaeta, Gerson, entre outros também, Thiago Maia, que também tô achando que tá muito mal fisicamente, Davi Luiz, que eu também tô achando muito mal fisicamente, Santos, que pra mim na Recopa não teve pouca culpa, mas tá mal tecnicamente. Então, se tem um garoto pedindo passagem, dá oportunidade pro garoto, deixa ele se firmar. Entendeu? Então, tipo assim, a minha análise em relação a esse discurso do Landim é essa. Pro Braz, ele foi sucinto na sua resposta. E pro Vitor Pereira, mais uma vez, jogou avulso. Sim. Simplesmente sim. Mas não disse por que acreditar no trabalho, o que ele viu de evolução. Então, assim, é bem complicado. Galera, peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, tá? A entrevista tá na íntegra no canal do Mauro César Pereira. Se vocês quiserem também, podem ir lá no UOL, também tem a entrevista lá no UOL, na coluna do Mauro César. Ele falou, abordou outros assuntos, falou desse último jogo que viu uma evolução no time. Então, se quiser assistir lá na íntegra, tá lá no canal, valeu? Até a próxima. Saudações.